Como hoje é finados, vou fazer o top 5 mortes ou histórias bizarras envolvendo morte de filósofos. Número 5. Crísipo, que viveu no século 3 a.C., em determinado momento estava se preparando para comer figos, passou uma senhora com os cachorros, que começaram a comer os figos dele, ele começou a dar risada, disse para a senhora, por que não serve meu vinho para eles beberem? E aí ele ficou rindo tanto que ele passou mal e empacotou. Número 4. Heráclito de Éfeso, pai do Devir, ele sofria de hidropsia, ele tinha feridas de acúmulo de água e ele achou que seria uma boa ideia se jogar numa montanha de estrume. E aí a tradição nos lega 2 caminhos para a morte dele. Um seria que infeccionou essas feridas e ele morreu por conta disso, ou que cachorros ou porcos comeram ele no meio do esterco. Número 3. Empédocles, que viveu no século V antes da Era Comum. Ele era conhecido como alguém meio mágico, porque ele teria previsto epidemias e tempestades, e ao fim da vida dele ele prometia um elixir para a juventude, como acabar com a velhice e como controlar os ventos. Então, para provar que ele era uma espécie de deus, uma certa noite ele fugiu e se atirou dentro do vulcão Etna, na Itália. E aí, um dia, o Etna entrou em erupção, as sandálias de bronze dele voaram, e seus alunos e as pessoas da cidade descobriram que, na verdade, ele se tocou dentro do vulcão para provar que ele era uma espécie de deus. Gênio. Número 2. Francis Bacon, o pai da ciência moderna do século XVII, ele pensou que poderia, de algum modo, conservar mais os alimentos. E aí, um dia, quando estava nevando, resolveu parar para tentar enterrar um frango dentro da neve para congelar ele. Isso causou nele uma pneumonia e ele empacotou. Ideia genial. E por fim, número 1, Jeremy Bentham. A morte dele não tem nada demais, mas o que aconteceu depois é muito bizarro. Jeremy Bentham foi um dos responsáveis pela criação do University College, a Universidade de Londres. E aí, quando ele morre, ele tinha já manifestado o interesse de ser dissecado e estudado. Porém, ele vai ser embalsamado e até hoje o corpinho dele, que tem 192 anos, está lá na University College, e em reuniões muito importantes da universidade, a cabeça dele é colocada numa redoma e elevada simbolicamente para a reunião, o que é bem bizarro. Qual dessas histórias você achou mais bizarra? Comenta aí.